Oi, gente, tudo bem? Na aula dessa semana a gente vai continuar e terminar o conteúdo sobre os Estados Unidos, né? Na semana passada na semana retrasada a gente viu como foi o processo de colonização e como funcionavam as colônias dos Estados Unidos, lembrando que eram 13 colônias, que elas eram independentes entre si. A Inglaterra negligenciava muito, principalmente as colônias do norte, né? E essa semana a gente vai ver como é que foi o processo de independência, o que culminou, né? Quais foram os acontecimentos que realmente fez os colonos, o pessoal que estava aqui na América, aqui não, né? Na América do Norte, pensar que realmente não estava dando mais e que eles precisavam se emancipar e ser um país independente. Fazendo uma pequena revisão, né, do que a gente viu na semana retrasada, e como eu já tinha dito, a gente pode lembrar que as colônias dos Estados Unidos eram 13 e elas eram independentes entre si. Obviamente elas tinham uma relação entre elas, mas elas eram muito diferentes e independentes entre si. E ainda tinha a questão de que a Inglaterra negligenciava muito as colônias do Norte, porque as colônias do Norte não davam, principalmente, não tinham terra, não tinham clima para plantação. Então as colônias do Sul, podemos dizer assim, eram as queridinhas da Inglaterra, né? Não é à toa que o número maior de escravos e da mão de obra escrava era toda no sul, e no norte eles acabavam ficando com uma área um pouco mais industrial. E aí, a partir disso, a questão dessa industrialização das colônias do norte, que vai surgir um dos primeiros problemas para a Inglaterra querer impor as leis que fizeram com que os colonos, os estadunidenses, né, atuais estadunidenses, pensassem, talvez esteja na hora da gente ser um país independente. A gente pode botar aí que o ponto de partida para a Inglaterra começar a interferir mais nas suas colônias e fazer com que os colonos, os estadunidenses, pensassem que estava na hora de se emancipar, foi a Guerra dos 7 Anos que aconteceu entre a França e a Inglaterra, que a Inglaterra saiu vencedora, só que e não foi a única guerra que a Inglaterra passou, mas essa foi basicamente a principal. E a guerra, ela custa muito dinheiro, e por mais que você saia vencedor, por mais que você saia vitorioso, você vai ter um prejuízo, porque você tem que mandar dinheiro para os soldados, você tem que estar sempre comprando armamento, todas essas coisas. Então a Inglaterra, ela realmente quebrou muito economicamente nessa época. E aí, eles bobos nem nada, né? Eles vendo que eles tinham uma colônia, por mais que eles negligenciassem, eles tinham uma colônia ali que podia dar lucro para eles. Então eles pensaram, eu acho que está na hora da gente começar a prestar atenção aqui e, de fato, tirar tudo que a gente pode das colônias. E aí, a primeira lei, porque eles começaram a fazer uma sequência de leis, e a primeira lei que deu um estalo nos colonos foi a lei que, nessa Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra saiu vencedora e ela conseguiu um pedaço do que a França tinha conquistado, território que a França tinha conquistado na América do Norte. E aí, a Inglaterra, né, já com prejuízo, ela usou aquele espaço unicamente para as pessoas lá da Inglaterra mesmo, os ingleses lá do outro lado do Oceano Atlântico. E aí os colonos aqui, eles ficaram pensando, poxa, mas eu sou inglês também, por que eu não tenho direito a esse pedaço de terra? Se eu sou tão inglês quanto eles, por que eu não posso ter direito, por que eu não posso usufruir desse pedaço de terra? E aí isso foi a primeira lei que a Inglaterra impôs, que fez com que os colonos ficassem com o pé atrás com uma pulga atrás da orelha, pensando, peraí, tem alguma coisa de errado aqui. Que diferença é essa se aqui eu trabalho bem ou mal a serviço deles? A segunda lei foi a Lei do Açúcar, que consistia na elevação dos impostos sobre o açúcar e derivados da cana, artigos de luxos, vinhos e cafés importados. Os colonos só podiam comprar melaço nas Antilhas Inglesas, interferindo no comércio triangular. Fazendo uma revisão aqui da aula que a gente teve na semana retrasada, o que consistia o comércio triangular? Como eu já disse, as colônias dos Estados Unidos eram divididas no sul e na norte. A norte era a parte mais industrial, podemos dizer assim, era de economia familiar, eles não tinham o clima para fazer grandes plantações, então o jeito deles sobreviverem é eles investirem na industrialização. Então o que consistia o comércio triangular? Eles compravam melaço ali no Caribe, né, nas Antilhas, transformavam em rum e em outros produtos e vendiam também para as Antilhas, mas principalmente ali para a costa da África, que lá eles vendiam e trocavam por escravos, vendiam escravos ali para a América Central, né, ali para o Caribe, e vendiam escravos para o Sul e depois voltavam. Então, basicamente, consistia isso. Então, a primeira lei, além de afunilar a fonte de lucro deles, né, além de controlar, ainda taxava produtos que eles
vendiam e importavam. Então essa foi a primeira lei a segunda lei, aliás, que eles também ficaram, poxa, mas isso aí vai dar prejuízo pra gente. Porque também o que acontecia? A Inglaterra ela já estava muito prejudicada economicamente por conta da guerra e das guerras que ela estava passando, principalmente a Guerra dos 7 Anos. E a Inglaterra também era um mercado, ela também vendia seus produtos. Então, a própria colônia da Inglaterra estava fazendo uma rivalidade, estava sendo enfim, um rival mesmo de mercado. Então a Inglaterra falou, poxa, isso aqui não tá certo. E aí também que a gente pode parar para refletir como a Inglaterra enxergava as colônias. Porque apesar de ser dela, eles não enxergavam como uma extensão do território. Era literalmente um lugar de exploração. Porque se eles não enxergavam os ingleses que estavam lá, os ingleses que passaram 3 meses, 4 meses no mar, como parte deles por estar em outro território, então não. Sabe? A terceira lei que foi imposta pelos ingleses, e isso tudo foi num período muito curto de tempo, só deixando bem claro, eu vou colocar aqui embaixo o ano que aconteceram todas essas leis, principalmente essas 3 leis que eu vou falar agora, porque elas realmente foram um período muito curto de tempo. Mas enfim, a terceira lei, né, foi a lei do selo. O que consistia essa lei? Era basicamente uma lei de que todo documento público, seja uma carta, tudo que passasse pelo sistema público, podia ser uma carta, podia ser realmente um documento, podia ser um contrato, podia ser uma inscrição de terreno, podia ser tudo. Tudo tinha que ter o selo inglês. E, obviamente, esse selo custava caro, custava dinheiro, e era uma forma deles arrecadarem também com tudo. Porque se você parar para pensar, além da questão dos documentos oficiais, os contratos, todas essas coisas assim, antigamente não tinha WhatsApp, antigamente não tinha internet, então todo mundo se comunicava por carta, qualquer coisa precisava de uma carta. Então imagina o quanto eles conseguiriam lucrar se todo e qualquer documento que passasse pelo sistema público, né, de distribuição, seja o que for, tivesse o selo da Inglaterra. E agora vem a quarta lei, que aí realmente deixou os colonos assim pé da vida, que aí realmente que começou uma revolta física, realmente começou uma revolta não pacífica, porque enquanto estava acontecendo isso tudo, os colonos obviamente eles não estavam de braços cruzados pensando, poxa vida, que coisa chata. Não, eles já estavam ficando revoltados, já estavam reclamando, já estavam se questionando, mas assim, realmente o que culminou uma revolta mais agressiva mesmo foi a lei do chá, que basicamente consistia que todo chá importado deveria vir das companhias orientais, Companhia das Índias Orientais, né, e que não poderia vir chá mais de nenhum outro lugar, se viesse ia ser taxado, ia ter um imposto muito alto. Basicamente foi essa lei. E aí, a partir dessa lei, foi assim, o suprassumo para os colonos, os estadunidenses, né? Eu vou chamar de estadunidense, mas sempre lembrando que naquela época, antes da independência, a gente não pode chamar de estadunidense porque ainda não era o país Estados Unidos. Mas eu vou cometer esse anacronismo aqui para ficar mais fácil, para não precisar ficar fazendo uma observação a cada vez que eu falar deles. Mas lembre-se que antes da independência eles não eram estadunidenses, eles eram colonos ingleses que estavam lá. E enfim. E aí, com isso, os estadunidenses ficaram muito revoltados, os colonos ficaram, meu Deus do céu. E aí, no porto de Boston, né, que fica em Massachusetts, aconteceu a Festa do Chá de Boston. E ao contrário do nome, realmente não foi nenhuma festa. Foi, na verdade, uma revolta, porque chegaram cargas, né, navios com cargas imensas de chá, e aí os colonos revoltadíssimos saquearam esse navio e jogaram o chá em alto mar. E isso, obviamente, trouxe um prejuízo absurdo para a Inglaterra, né? Sempre lembrando que eles já estavam num prejuízo muito grande, todas as medidas que eles estavam tomando é porque eles já estavam muito quebrados financeiramente, e aí, né, isso culminou uma revolta, e obviamente também a Inglaterra, vendo toda a revolta que teve, não ficou de braços cruzados. Sempre lembrando que, assim, ninguém fica de braços cruzados, isso foi uma sucessão de acontecimentos que um foi desencadeando o outro. E aí, para a gente ter noção do quanto os estadunidenses eles realmente não ficaram satisfeitos só com a revolta da festa do chá de Boston, a Inglaterra ela reagiu criando outras leis, e que essas leis são chamadas de leis intoleráveis. Então você viu que realmente depois dessas leis e depois da lei do chá, realmente bateu o limite para eles e foi assim inadmissível o que a Inglaterra estava fazendo. E as leis intoleráveis consistiam em a interdição do porto de Boston,
exército no estado de Massachusetts, eles levaram cada vez mais soldados ingleses para lá. Restrição de direito à reunião, ou seja, uma forma de você conter uma revolta é você proibir das pessoas se comunicarem, proibir das pessoas se expressarem, e isso inclui o fato delas se reunirem para até pensar e comentar sobre os absurdos que estavam acontecendo. Então a Inglaterra, ela proíbe as pessoas de se reunirem. E todo ato julgado como rebeldia iria para os tribunais ingleses. E aí o que aconteceu? A Inglaterra impôs essas leis intoleráveis, botou todas essas medidas, e aconteceu outra coisa em Boston, né? Boston fica em Massachusetts, na colônia de Massachusetts, e como estava com muitos soldados ingleses, e obviamente a população não estava satisfeita com o que estava acontecendo, porque isso não só atingia, né, digamos assim, as pessoas mais ricas, mas atingia toda uma população, aconteceu uma pequena revolta, uma coisa assim, um caso aconteceu, e aí os soldados ingleses, eles se assustaram e eles atiraram matando 5 pessoas. Inclusive, né, hoje em dia, na narrativa que segue da independência dos Estados Unidos, os estadunidenses falam que foram as primeiras 5 pessoas a morrerem pela independência dos Estados Unidos. Então eles acabaram sendo mártir, né, para realmente desencadear uma guerra. Só que a guerra ela também não foi logo em seguida. Depois disso, desse massacre de Boston, todos os cabeças, podemos dizer assim, os donos, as pessoas mais importantes das 13 colônias se reuniram e formaram o primeiro Congresso da Filadélfia. E o que consistiu? Basicamente, eles redigiram um documento e mandaram para a Inglaterra, falando que eles exigiam a participação no Congresso e em decisões tomadas pela Inglaterra. Porque, assim, para eles, na cabeça deles, eles ainda eram ingleses, foi o que eu falei há um tempo atrás. Eles enfrentaram meses no mar para conquistar aquilo ali. Eles eram tão ingleses quanto os ingleses que estavam do outro lado do mar. Então eles exigiam um grau de participação nas decisões. Porque assim, ninguém decidia por eles lá. Então, obviamente, todas as leis que foram aplicadas iam prejudicá-los. Só que assim, eu não preciso nem dizer que entrou pelo ouvido e saiu pelo outro da Inglaterra, né? Vale ressaltar que essa ideia deles redigirem um documento e eles terem a noção de que eles têm direito de participar, tanto direito quanto os ingleses, vem das ideias do iluminismo. Aliás, toda essa revolta, toda essa indignação, né, dos colonos vem de uma influência do iluminismo, né, que foi uma corrente de pensamento que surgiu o liberalismo a partir desse, o iluminismo que pensa em direito, pensa em igualdade, pensa que todos são iguais, todos têm direitos, né? E aí eu vou deixar para explicar na semana que vem, quando eu já for linkar um pouco a Revolução Francesa, porque a independência dos Estados Unidos, ou até se vocês preferirem Revolução Americana, né, que ficou chamada assim, influenciou muito a Revolução Francesa, né, a Revolução Francesa que é o maior exemplo de ideias iluministas e liberais, né, e não só a Revolução Francesa, mas influenciou todas as independências aqui das Américas, principalmente a América Espanhola. Mas enfim, eu vou deixar isso para explicar na semana que vem, não se preocupem, porque vocês não exatamente sabendo o que é na aula dessa semana, não vai atrapalhar no entendimento da independência dos Estados Unidos. Aí, beleza. Mas voltando, né? Teve o primeiro Congresso da Filadélfia, entrou pelo ouvido, saiu do outro, da Inglaterra, obviamente, né? E aí eles resolveram fazer o segundo Congresso da Filadélfia. E aí foi quando eles decidiram que realmente a colônia, né, as 13 colônias, precisavam ser um país independente. E aí, no segundo congresso, saíram algumas coisas, né? O primeiro foi o Senso Comum, que foi uma cartilha, um mini-livro, escrito pelo Thomas Paine, que ele basicamente explicava por que os Estados Unidos ele tinha o direito de ser um país emancipado. Tem até uma parte que ele fala que se a Inglaterra é a mãe dos Estados Unidos, uma mãe não pode tratar daquele jeito o filho. Então, a partir do momento que você tem um motivo, você tem o direito de se rebelar, de você fazer uma revolta, uma revolução. E basicamente isso viralizou, né? Porque nas reuniões não poderiam estar todas as pessoas de todas as colônias, e basicamente foi uma cartilha mesmo pro povo. O segundo, né, foi o George Washington comandando a Guerra da Independência, né? A partir dessa segunda
Congresso da Filadélfia participou algumas pessoas muito famosas dos Estados Unidos, o George Washington, se eu não me engano, o Thomas Jefferson, eu posso estar enganada, mas assim, figuras muito importantes, né? Eu tô aqui. E o George Washington, ele foi o grande comandante, né, para os Estados Unidos conseguirem vencer a guerra contra a Inglaterra. Inclusive, os Estados Unidos conseguiram vencer a guerra contra a Inglaterra, né, porque a Inglaterra também já estava muito fraca, tinha há pouquíssimo tempo passado por uma guerra de 7 anos, muito violenta contra a França, né, esse foi um dos motivos, a Inglaterra ela estava muito fraca, não só economicamente. E o George Washington foi o grande comandante, foi a cara que estava ali na batalha, Gente, enfim, na comissão de frente ali na batalha, né? E não é à toa que, né, se você parar pra pensar, a capital dos Estados Unidos se chama Washington, né, por conta dele, e ele foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. E também sai do segundo Congresso da Filadélfia a Declaração de Independência, que é um documento importantíssimo, basicamente é um manual de como você fazer, como e por que um país deve ser independente, né? Teve esse documento do senso comum do Thomas Paine, mas realmente o documento da Declaração da Independência é o oficial, e ele basicamente é uma aula, assim, do porquê um país deve se declarar independente quando ele tem direito, né? Inclusive, se vocês tiverem interesse, procurem para ler, é um documento curtinho, não é muito grande, até onde eu lembro, mas assim, vale muito a pena ler para vocês entenderem também, porque isso inspirou muito a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, né, foi um capítulo muito importante para a modernidade, definiu basicamente os ideais individuais do Ocidente inteiro, incluindo a gente aqui, né? E é isso. E em 1787, a independência dos Estados Unidos foi 4 de julho de 1776. E aí, em 1787, 14 anos depois, 11 anos depois, desculpa, gente, eu sou de humanas, 11 anos depois, sai a Constituição dos Estados Unidos, né, que é a Constituição deles até hoje, que declara que os Estados Unidos é uma república presidencialista e federalista. E por que isso? Quando a gente para pensar nos Estados Unidos atualmente, a gente sempre fica muito, comparando aqui com o Brasil, né, a gente sempre fica muito assustado como os estados lá, eles são muito diferentes entre si. E isso vem da época, isso é uma herança da época da colonização. Porque, né, eles eram 3 colônias muito diferentes entre si, eles tinham uma certa autonomia, uma certa independência, e isso é uma herança. Por exemplo, tem alguns estados nos Estados Unidos que o casamento homossexual é legalizado, em outros não, é até proibido. Não só não é legalizado, como é proibido. Em alguns lugares, o uso da maconha recreativa é legalizado, em outros não, sabe? Se você por exemplo, para pensar até nas competições mesmo dos Estados Unidos, além de ser um país com proporções continentais, por exemplo, a NBA é dividida em conferências. A NFL é dividida em conferências e subconferências, né? Porque eles dividem entre norte e sul, dentro do leste e oeste dividem entre norte e sul, né? Então você para pensar nisso, por exemplo, quando você para pensar na história do hip hop ali dos anos 90, né, que teve aquele rivalidade entre Tupac e Big, foi muito por questões culturais também, porque, né, o Big era do leste de Nova York e o Tupac da Califórnia no sudoeste. Então, assim, realmente são culturas muito diferentes e que batem de frente. Então, quando a gente para pensar nisso, a gente fica, poxa, eles realmente são muito diferentes. Então, por isso que é federalista, porque cada estado tem uma certa autonomia e eles são uma república, porque apesar deles serem diferentes entre si, eles ainda chegam no acordo de que eles são um país. E presidencialista, porque eles escolhem o presidente, eles votam, né, através da democracia representativa, eles escolhem um presidente. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu vou passar a lista de exercícios, façam os exercícios, qualquer dúvida vocês podem procurar. Não tem problema se vocês forem procurar 3, 4 dias depois, realmente a gente está aqui à disposição para ajudar vocês. Não fiquem com vergonha, podem tirar até dúvida, não necessariamente da aula dessa semana, mas podem tirar dúvidas de aulas da semana passada, início do curso, porque a gente está realmente aqui para ajudar vocês e para dar apoio. Então é isso, um beijo, se cuidem e fiquem em casa.